Saúde, a gente tem aí chegando os 100 dias do governo Lula e um dos feitos ou um dos projetos que devem ser apresentados nesses 100 dias do governo Lula é o retorno de uma ampla pesquisa e importantíssima pesquisa sobre o impacto da pandemia da Covid-19 no nosso país. É o maior estudo epidemiológico sobre Covid-19 que está prestes a ser retomado pelo Ministério da Saúde para avaliar a dimensão da pandemia no Brasil, para ver a respeito da vacinação, os impactos nas vidas das pessoas, a quantidade de crianças, adolescentes que se tornaram órfãos por causa disso, e entre outros assuntos que são muito importantes, estão também as questões das consequências da doença, que é justamente a Covid longa. Para a gente conversar sobre isso, a gente recebe aqui no nosso All News a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Maciel, e também o epidemiologista Pedro Halal, que é um dos responsáveis também por essa pesquisa. Olá, Etel, muito obrigada, secretária, por estar aqui. Bom dia, senhora. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Seja Bom bem-vindo. dia, um prazer estar aqui mais uma vez. É isso. Vamos lá, a retomada dessa pesquisa, a gente sabe que são 133 cidades, é isso? Cerca mais ou menos de 33 mil pessoas, 33 não, ou 300 e... Não, 33 mil pessoas que serão investigadas. Qual é o foco principal, Etel, dessa pesquisa e a importância disso ser retomado no país? Fabíola, eu diria que a gente tem dois pontos principais aí. O primeiro é o científico, né? Nós voltamos a colocar a ciência como a grande mobilizadora para a instituição de políticas públicas. Então, a partir da pesquisa, nós vamos ter dados que vão nos orientar. Hoje, por exemplo, nós não sabemos nós não temos nenhuma estimativa de qual o impacto da Covid longa, dessas sequelas, né, da doença, na população brasileira. Quantos serviços nós teremos que montar, serviços especializados, quais são as principais sequelas? Nós temos uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que diz que em torno de 20% das pessoas, independente da gravidade da doença, da Covid, se a pessoa ficou internada ou se ela só teve uma infecção leve, ela pode desenvolver a Covid longa, mas nós não temos esse dado no Brasil. Nós não sabemos quais são as principais sequelas. Por exemplo, a gente precisa reforçar serviços especializados que vão ter fisioterapeutas, pneumologistas. Nós precisamos ampliar consultas cardiológicas, porque várias pessoas ficaram com sequelas cardiológicas. Nós precisamos de ter serviços especializados do ponto de vista neurológico, e a própria questão da saúde mental. Então, tudo isso serão questões investigadas, né, na pesquisa, e que nós poderemos instituir políticas públicas com ampliação de serviços, criação de centros especializados para Covid longa. Então, a pesquisa vai guiar as nossas ações. E o segundo ponto importante dessa retomada é a parte simbólica, né? Nós temos aí os negacionistas que estiveram, né, no poder, infelizmente engavetaram uma pesquisa que poderia nos guiar importantes políticas públicas para a população brasileira. E a retomada disso é também simbólica, porque a gente diz para a população, né, Fabíola e Josias, que a ciência retomou e que é a partir dela que nós vamos guiar as nossas políticas. Eu queria Professor saber, Pedro, tá, pode ir, vai, Josias, vai lá. eu queria perguntar ao doutor Pedro se, afora o desenvolvimento aí de políticas públicas voltadas à assistência desses pacientes que estão aí às voltas com a Covid longa, se o aprofundamento desse estudo vai nos fornecer dados mais precisos sobre o efeito do flagelo do negacionismo, o efeito do atraso no provimento de vacinas naquele recorde de 700 mil mortos. Nós saberemos quantos desses mortos foram ocasionados pelo negacionismo? Esse estudo vai nos permitir ter um dado preciso sobre isso?
Olha, Josias, na verdade, essa é uma das questões que nós estamos interessados. Existe todo um bloco no questionário que é exatamente sobre isso. O quanto que as pessoas acreditaram em mensagens absolutamente equivocadas que foram amplamente disseminadas durante a pandemia no Brasil. Toda a questão da cloroquina, a questão da hesitação vacinal, que não era um problema no Brasil anos atrás e hoje é um problema no Brasil. Nós vamos perguntar se as pessoas já tomaram as doses de reforço, se as pessoas planejam tomar e se não tomaram, quais as razões. Nós vamos perguntar para as pessoas: olha, durante a pandemia, quais foram as fontes de informação que vocês confiaram? Quais são as informações que vocês acham que são corretas? Então, tem todo um componente do questionário que é exatamente para isso, para que a gente consiga mapear o quanto que o negacionismo impactou na pandemia no Brasil. O que a gente pode adiantar já é que os dados que a gente já apresentou inúmeras vezes. A mortalidade por Covid no Brasil é 4 vezes maior do que a média mundial. E esse resultado não pode jamais ser esquecido. O Brasil, que é um país que tem uma estrutura de saúde pública que lhe permitiria ter uma mortalidade menor do que a média mundial, mesmo assim teve uma mortalidade 4 vezes maior do que a média do mundo, não os melhores países. Tem alguma coisa que foi feita muito errada e o EpiCovid volta exatamente para que a gente identifique quais foram esses erros e o que a gente pode fazer numa futura pandemia para evitar repeti-los. Agora, pesquisas desse tipo estão sendo feitas em outros países? Por exemplo, o que vocês esperam encontrar de resultado? Por exemplo, quantos por cento da população tem a Covid longa? Quais são os sintomas dessa Covid longa? O que vai ser analisado e o que tem de experiência fora do país que inspirou também a retomada desse estudo aqui, Etel? Então, nós temos essa estimativa da Organização Mundial de Saúde. Acho que talvez Pedro possa responder melhor, mas acho que nessa magnitude da pesquisa, acho que a gente está sendo pioneiro, né, Pedro? Olhando todos esses lados, olhando a desinformação, porque o Brasil tem características, infelizmente, né, ruins, que foram bastante espalhadas, que aconteceram aqui. Então, a distribuição, por exemplo, de medicamentos sem nenhuma evidência científica pelos próprios serviços de saúde do SUS é algo nunca visto, né, no nosso país. Então, nós temos toda uma política de incorporação de medicamentos, de indicação, né, deles. Então, isso nunca aconteceu, né? Nós não temos precedentes na nossa história, pelo menos depois da redemocratização, né, quando nós temos aí a lei de instituição do nosso Sistema Único de Saúde. Então, assim, essa pesquisa ela vai ter uma amplitude muito grande, porque como ela vai na casa das pessoas, ela vai investigar tudo o que aconteceu no núcleo familiar, né, as perdas, o impacto no trabalho, como que essas sequelas, inclusive, elas impossibilitam com que as pessoas realizem os trabalhos que elas faziam antes, principalmente aqueles que trabalham utilizando a força física, né? Então, você tem um impacto importante, algumas não conseguem mais realizar esse trabalho, mas nós não sabemos qual o percentual disso, quanto que isso impactou no Brasil. A gente tem essa estimativa da OMS e nós esperamos que estejamos aí próximos ou abaixo, mas não temos essa certeza, por isso que o estudo a pesquisa vai ser fundamental para que a gente possa compreender melhor, né, o que está acontecendo no Brasil. Qual é essa estimativa da OMS? Qual é essa estimativa? Sabe, Pedro? Sim, olha só, Fabíola, eu acho que tem uma maneira bem simples para as pessoas que estão em casa nos entenderem. Lá no começo da pandemia, nos primeiros meses, a regra era basicamente assim: de 100 pessoas que pegam Covid, uma, infelizmente, acaba tendo um caso grave e, infelizmente, muitas delas acabaram falecendo. Sobre a Covid longa, de cada 100 pessoas que pegam Covid, 20 vão ter sintomas de longa duração e 5 vão ter sintomas de longa duração com alguma gravidade um pouco maior. Então, essa é uma estimativa que a gente tem de pesquisas internacionais que são realizadas em diversos países.
Alguns dos temas que a gente vai investigar no EpiCovid, Fabio, esses temas já foram investigados e são investigados em pesquisas internacionais. A Covid longa, a quantidade de órfãos, os impactos da pandemia sobre saúde mental, e tem alguns temas que são muito específicos do Brasil. Aí tem o papel da desinformação, tem a questão dessa novidade no Brasil, que a gente está chamando de novidade, que é a hesitação vacinal, que, repito, antes não era um grande problema no Brasil, e foi instituído esse problema por um discurso anti-vacina. Então, assim, algumas das coisas que nós vamos avaliar nessas 133 cidades, de todos os estados do país, 33.250 domicílios. Nós vamos bater na porta com a equipe de pesquisa, com a autorização do Comitê de Ética, e vamos sortear uma pessoa daquela casa para responder a nossa pesquisa. Essas informações, algumas já foram coletadas em outros países, e a gente vai poder comparar, outras são específicas do cenário local, nas particularidades que o Brasil tem. Tem uma dúvida que eu não sei qual dos dois pode responder mais adequadamente. Essa hesitação vacinal, para utilizar a expressão do Pedro, ela esteve muito presente em relação à vacina contra a Covid, mas a gente verifica que há uma subvacinação em todo o quadro, sarampo, pólio, tudo. Esse discurso, na opinião de vocês, afetou também as outras vacinas? Porque antes a gente tinha a sensação de que a mãe tinha orgulho de vacinar o filho, de mostrar a carteira e tal. Acha que o discurso negacionista afetou também o cardápio completo de vacinas? Eu vou deixar o doutor Etel depois responder em mais detalhe, mas eu vou dar um exemplo de vacina, Josias, que evidentemente tem sido afetada por essa hesitação vacinal no Brasil. A vacina do HPV para as meninas. Então é um tipo exemplo de uma vacina que foi prejudicada por toda essa campanha que foi criada durante a Covid. Mas a Etel é a especialista nisso, é a nossa gestora que pode falar mais detalhes. Então, Josias, a gente já observava desde 2017 uma diminuição das nossas coberturas, mas nada como nós estamos vendo agora, principalmente, né, durante a pandemia, que ainda continua, né, ainda estamos sob o decreto de pandemia. O negacionismo, ele impactou todas as outras vacinas. E tem também alguns outros fatores. Vou dar um exemplo real que aconteceu esta semana aqui. A retirada das condicionalidades da vacinação, ela foi extremamente prejudicial. A condicionalidade, assim, para você receber um benefício do governo, você precisa estar com o cartão de vacina da criança em dia. Quando o governo passado retira essa obrigatoriedade para receber benefício, prejudica imensamente a nossa vacinação. Então, um exemplo, ontem, uma criança de 1 ano e 2 meses chega à unidade de saúde, porque agora a família recebe, né, o Bolsa Família e precisa vacinar, e ela só tinha recebido vacina até 3 meses de idade. Ela tinha 12 vacinas em atraso. Então, para a gente ter uma ideia do que... Eu estou falando um caso concreto que eu acompanhei. Isso nós temos em todo o Brasil. Então, nós precisamos retomar, né, já foi retomado essa obrigatoriedade para os benefícios, nós precisamos da cobrança nas escolas para que durante, né, a inscrição, a matrícula das nossas crianças e adolescentes seja cobrado como está previsto no nosso estatuto, né, da criança e do adolescente, a obrigatoriedade das vacinas. Então, aquilo que nós já fomos muito bons e que já tem previsão legal, nós precisamos fazer cumprir. Então, e com isso também, juntando a isso, educação. A gente precisa voltar a falar sobre vacina, nós precisamos dizer, né, o Zé Gotinha voltou, nós estamos nesse grande movimento, né, nacional pela vacinação, para que a gente possa colocar de novo em pauta, na boca de todas as pessoas, a palavra vacinação. Vacina salva vidas, vacina é importante. Então, essa massificação da comunicação, da importância das nossas vacinas, para que a gente não tenha o retorno de doenças, Josias, que nós já tínhamos eliminado no Brasil. Então, é o que corremos esse risco hoje, né? Por exemplo, a poliomielite.
Tem uma coisa que me inquieta muito, doutor Etel, e que eu queria aproveitar a sua presença para esclarecer. A gente teve notícias aqui dilacerantes sobre vacinas jogadas no lixo. O que eu queria saber é se superamos essa fase ou se ainda há nas prateleiras do Ministério da Saúde vacinas que estão próximas de vencer e que nós vamos ter mais notícias de vacina sendo incinerada ou jogada no lixo, ou superamos esse problema? Então, Josias, nós chegamos aqui e fizemos um levantamento de tudo que tinha, e até com um vencimento nos próximos 8 meses, que a gente está considerando crítico, né? Nosso estoque crítico. Nós já tínhamos vacinas que já tinham vencido, outras que venceram em janeiro. Como essa informação ela foi negada para a equipe de transição, nós não tivemos como fazer previsão. A gente só soube desses estoques quando chegamos aqui, a partir, né, de 1º de janeiro. Então, até fazer esse levantamento todo, muitas vacinas que estavam vencidas, a gente incinerou mais de 33 milhões de vacinas, é um prejuízo aí de quase 3 bilhões de reais, que a gente poderia fazer tanta coisa, né, para a saúde das pessoas. E se a gente colocar na balança quantas pessoas deveriam ter se vacinado, nós temos aí em torno de 60 milhões de pessoas que estão com alguma dose em atraso, ou não receberam a segunda dose, ou não receberam nenhuma dose de reforço. E hoje, Josias, para a Covid-19, a gente considera 3 doses o mínimo para proteção, principalmente depois da variante, né, e as subvariantes da Ômicron. Então, assim, alguém que está faltando ou a segunda dose, ou não tomou a terceira, né, uma dose de reforço, minimamente, para ficar protegido, a gente tem 60 milhões de pessoas nessa situação. Então, se a gente tivesse uma campanha efetiva, né, de vacinação que estimulasse as pessoas a irem procurar, né, e se vacinar, ao invés do contrário, né, do que aconteceu, essas vacinas teriam sido utilizadas. Então, eu quero ressaltar, Josias, porque toda a parte de compra ela é feita por técnicos do Ministério que estão aqui, que continuam, são trabalhadores e são extremamente qualificados, né, do nosso Programa Nacional de Imunização. Então, não houve uma compra excessiva. O que houve foi um desestímulo à vacinação. Isso ficou claro, professor. Agora, a minha dúvida é, ainda tem vacina próxima do vencimento? Temos vacina próximo ao vencimento, vacinas, nós estamos trabalhando agora com a OPAS para que a gente possa fazer com que essas vacinas cheguem a outras pessoas aqui nos nossos países, né, na região das Américas. Nós vamos doar... Mas são vacinas de qual doença? Isso que é importante. São vacinas de Covid? Covid. Todas de Covid. A maioria Covid. Poucas que não eram de Covid, mas a maioria, eu diria assim, mais de 90% vacina contra a Covid. Mas o contrassenso é, se a gente tem tanta gente ainda não vacinada, nós vamos doar para outros países? Não seria o caso de fazer uma campanha rapidamente para estimular as pessoas a correrem ao posto? Sim, nós estamos trabalhando com as duas coisas, Josias. A gente está trabalhando com a campanha, a gente chegou aqui também, não tínhamos contrato de agência publicitária, então contratamos, estamos trabalhando aí com uma publicidade maior, inclusive com veículos de imprensa, vários veículos diferentes, rádios comunitárias, para poder chegar em algumas populações que, digamos assim, os veículos mais formais não conseguem. Então, a gente está com várias estratégias para conseguir chegar até a população. Mas, como o número é grande, nós precisamos trabalhar com diferentes estratégias para que não haja perda num cenário... Doutor Etel, nós estamos falando, perdoe a insistência, estamos falando de quantas doses de vacinas na bica de vencer? Josias, nos próximos 8 meses, até agosto, né, eu diria, nós temos aí em torno de mais quase 20 milhões de vacinas próximas, aí não só Covid, a gente tem agora, temos de febre amarela, que estamos com alguns problemas em países vizinhos e já vamos começar uma ação nos nossos estados de fronteira. Então, algumas ações específicas que a gente vai utilizar essas vacinas. A nossa estratégia é que a gente não perca nada.
Então, por isso, vamos trabalhar aí com estratégias combinadas. Essas não são as vacinas bivalentes, e uma pergunta muito frequente aqui, doutora Etel, em relação a quem vai poder tomar essa vacina, porque foi anunciada a vacina para as pessoas com comorbidades. Como é que está o plano de vacinação para a Covid-19 para esse ano, para quem não tem comorbidade? Vai também ter direito a receber a bivalente? Qual vai ser a próxima ida ao posto para tomar a vacina da Covid? Então, Fabíola, nós tivemos na semana passada uma reunião do Comitê Científico da Organização Mundial de Saúde, que faz a recomendação para o mundo. Nós já tínhamos nos adiantado aqui no Brasil, iniciando a vacinação da dose de reforço. Então, a OMS recomendou apenas para os grupos prioritários. A diferença, a gente já tinha feito isso, a diferença é que a OMS incluiu comorbidades e a gente não tinha incluído. Então, o que nós fizemos na sexta-feira? Nós ampliamos esse público do grupo prioritário para ficar alinhado com a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, agora, nós estamos fazendo exatamente como é a recomendação, né, do grupo técnico assessor da Organização Mundial de Saúde. Então, são os grupos prioritários. Mas, Fabíola, a gente recomendou aos estados e municípios que, uma vez aberta o frasco, né, da vacina, se você não está no grupo prioritário, mas o frasco está aberto, não tem ninguém para receber aquela vacina no grupo prioritário, nós não podemos perder doses. Então, vacine quem quiser ser vacinado. Então, essa orientação foi dada, né, aos estados e municípios, que apesar de nós não fazermos uma vacinação para toda a população, os estados podem ofertar, né, quando o frasco está aberto ali, para o público que não está nesse grupo prioritário. Agora, doutor Pedro, só emendando essa mesma pergunta, como é que está nos outros países isso? As pessoas têm criticado isso até, poxa, e o resto da população não vai ter a vacina, não precisa tomar a vacina do ponto de vista de combate à doença? Olha só, Fábio, então primeiro nós temos que entender que a realidade nos diferentes países é muito distinta. Eu estou nos Estados Unidos hoje, basicamente hoje nos Estados Unidos, qualquer pessoa tem acesso à vacina bivalente. Por quê? Nós estamos numa situação em que tem excesso, tem mais disponibilidade de vacinas do que tem interesse das pessoas se vacinar, porque aqui, infelizmente, tem um percentual grande da população que não se vacinou e não vai se vacinar contra a Covid. Em alguns lugares da África, e eu estou usando a África como um exemplo, nós não estamos nessa conversa da bivalente ainda. A nossa prioridade ainda é a primeira e a segunda dose para dar a proteção inicial contra a doença. Tem lugares do mundo ainda que o percentual de vacinação contra a Covid ainda é abaixo de 25%, por exemplo. Então, assim, depende do lugar. É claro que no Brasil a nossa prioridade é vacinar todo mundo. Temos um ministério que quer vacinar todo mundo, mas essa vacinação de todo mundo tem que seguir uma ordem que é determinada pelos experts que assessoram a Organização Mundial da Saúde. Então, quer dizer, deveria ter, mas não tem dinheiro para comprar. É isso, né, Etel? É isso que a gente entendeu. Poderia dar para todo mundo, mas não tem dinheiro para comprar para todo mundo, é isso? Fabíola, até tem dinheiro para comprar, mas assim, não é no momento agora da pandemia, e tudo pode mudar, tá, Fabíola? É importante a gente dizer isso para quem está nos acompanhando aqui. Nós estamos falando no cenário de hoje. Como nós ainda estamos num decreto de pandemia, é possível que haja mudanças. Nós ainda não sabemos. Nós estamos aqui preparados para responder ao que for necessário. Nesse momento da pandemia, que agora a gente está falando aqui no dia 5 de abril, né, não há uma recomendação da OMS para uma nova dose de reforço para toda a população, porque quem tem pelo menos 3 doses está protegido. Mas como nós ainda estamos numa pandemia, pode ser que surja uma nova variante de preocupação, pode ser que seja necessário uma nova vacinação de todo mundo. Então, nós ainda estamos num cenário de pandemia onde tudo é incerto. Então, nós estamos seguindo passo a passo o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, e se houver alguma mudança, nós também estamos preparados para fazer a compra, a aquisição e fazer a vacinação de todo o público que for necessário. Então, a gente está acompanhando, né, o que vai acontecer nesse cenário ainda incerto da pandemia, para ter uma resposta adequada, rápida, para a proteção da população. Entendi.
Doutora Etel Maciel, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no nosso UOL News. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho em Brasília aí. Obrigada, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, Pedro. Tchau. Muito obrigada. Doutor Pedro Halal conosco também, diretamente de Chicago. Boa pesquisa. Muito obrigado, foi um prazer participar. Um abraço para vocês.